Tô de volta com vocês, eu sou o pastor Davi e nós vamos começar mais uma mini live Dia do Senhor, direto aqui da Igreja Presbiteriana Nacional no nosso mini departamento infantil. Vem visitar a gente, cultos dominicais, olha, 9h30 da manhã e 19 horas durante a noite, tá certo? E olha só, é bom estar de volta, saudade de vocês aqui, hein? Saudade de estar aqui com vocês. Vamos lá, começando então nossa mini live Dia do Senhor. Como tudo, começamos na presença do nosso Deus, invocando o seu santo nome, oração e leitura da palavra. Solta pra gente quem? Produção! Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas 2, versículo 52. Olha só, depois de ler a Bíblia, orar ao nosso Deus, invocar o nome do nosso Salvador, vamos então cantar cânticos, exaltando, bendizendo e elogiando o nosso Salvador, porque é isso que fazemos ao louvar o nome de Deus. Nós adoramos quem Ele é, os seus atributos, as suas características, falamos a respeito de quem Ele é e de tudo que Ele faz graciosamente por seu povo. Por isso então agora levanta aí da sua cadeira, do seu sofá e vamos louvar ao nome do nosso Deus. Solta pra gente, produção. Olá, crianças, tudo bem? Olá! Vamos louvar ao Senhor? Tão certo
Oi, crianças! Na próxima música, nós vamos fazer algo diferente. Chame a família para cantar junto com vocês. Nós vamos nos dividir em 2 grupos, mas a primeira vez que nós cantarmos essa música, nós vamos cantar juntos. Na segunda vez, eu começo e depois vocês fiquem atentos à tia Thalita, que vocês, o grupo 2, vai entrar no meio da música, tá bom? Vamos lá? Primeira vez todos juntos? Vamos lá! Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei, conduz-me às calmas águas, com Ele andarei, sempre, sempre, com Ele andarei, sempre, sempre, com Ele andarei. Agora, primeiro grupo comigo. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei, conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Seu bom pastor é Cristo, com Ele andarei, conduz-me às calmas águas, com Ele andarei, sempre, sempre, com Ele andarei, sempre, sempre, com Ele andarei. Que série espetacular está sendo essa, criançada, hein? Que série espetacular está sendo essa de conhecer mais a respeito de Jesus, o nosso, o meu e o seu Salvador. Então pegue seu caderninho de culto, pegue a sua palavra de Deus, a sua Bíblia, porque agora vamos aprender mais sobre conhecendo Jesus. Boa noite, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para compartilhar mais uma mensagem da nossa série Conhecendo Jesus. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma coisa muito legal. Vocês sabiam que Jesus entende vocês, mesmo vocês sendo criança? Porque ele também já foi crianças como vocês. Olha que legal! Ele já foi um bebezinho lá na barriga da mamãe dele, que foi crescendo, crescendo, até que chegou a hora dele sair. E ele foi crescendo, crescendo. E a Bíblia nos conta um pouco de como foi esse crescimento de Jesus. E é sobre isso que nós iremos aprender hoje, sobre o crescimento de Jesus. Então vocês devem se lembrar como foi que Maria, a mãe de Jesus, recebeu a notícia de que ela seria a mãe do Salvador. Deus enviou um anjo que foi até a casa de Maria e o anjo deu essa grande notícia para Maria, que Deus iria colocar, pelo poder do seu Espírito Santo, um bebezinho que seria gerado lá na barriga de Maria. Maria, apesar de ter ficado muito assustada com aquela notícia, porque ela ainda não era casada, ela aceitou a vontade de Deus para a vida dela. E Deus falou com José também, falou: olha, José, Maria está grávida do Filho de Deus. Deus colocou esse bebezinho lá na barriga dela e você pode se casar com ela sem preocupação. Você vai ser usado por Deus para cuidar do Filho de Deus. Olha que legal, crianças. E a Bíblia conta várias coisas a respeito de como foi a vida de Jesus quando ele era criança. A Bíblia conta que quando ele ainda estava lá na barriga da mamãe dele, lá na barriga de Maria, Maria decidiu visitar sua prima Isabel, que também estava grávida. Quando Maria chegou lá e falou com Isabel, a Bíblia diz que Isabel sentiu o bebezinho estremecer lá na barriga dela. Ele se mexeu de uma maneira diferente. E Deus falou lá no coraçãozinho de Isabel: olha, Maria está grávida do Messias, do Salvador que Deus enviou.
Crianças, olha só que coisa legal. Mas com todas essas coisas que aconteciam, Maria ficava pensando, refletindo, sem entender muito bem o que tudo isso queria dizer. Ela não estava grávida de um bebê qualquer. Ele era uma criança diferente, era um bebê diferente. Ela estava grávida do Filho de Deus. A Bíblia conta também, crianças, que quando Jesus tinha só 8 dias de vida, só tinha 8 dias que ele tinha saído da barriga da mamãe dele, Maria foi ao templo levar o bebezinho, levar o bebê Jesus para ser apresentado. A gente faz algo parecido também aqui na nossa igreja. Você já viu quando as crianças são batizadas lá na frente? Então, os pais trazem as crianças para ser apresentado no templo, para mostrar ali para as pessoas, olha, essa criança nasceu, Deus me deu essa criança e eu vou ensinar essa criança nos caminhos do Senhor. Então Maria levou Jesus para ser apresentado lá no templo. E quando ele chegou lá, quando Maria chegou lá com José e o bebê Jesus, tinha um homem chamado Simeão. E Simeão ouviu uma voz de Deus falando que ali no templo ia chegar o Salvador. Crianças, ele foi tão feliz e quando ele viu Jesus, a Bíblia fala que Simeão pegou Jesus no colo e louvou a Deus, porque ele viveu a tempo de ver Jesus nascer, de ver Jesus sendo enviado por Deus, o Salvador do mundo. Tinha também uma outra mulher ali no templo chamada Ana, e a Bíblia fala também que o Espírito Santo de Deus falou com ela e diz que ali estava o Salvador do mundo, e ela se alegrou muito com isso. Mas além de todas essas coisas, a Bíblia nos conta uma história de quando Jesus já estava bem grandinho. Ele tinha 12 anos. Quem aí tem 12 anos? A Bíblia fala, crianças, que a família de Jesus, que Maria, José, seus irmãos, Jesus sempre iam para comemorar a festa da Páscoa lá no templo, lá em Jerusalém. E aconteceu da mesma forma quando Jesus já tinha 12 anos. Eles foram até Jerusalém e naquela época não tinha avião para viajar até outra cidade, não tinha carro também. Então eles faziam as viagens andando, eles iam em uma grande caravana, um grande grupo de pessoas se juntavam e faziam aquela viagem nas épocas de festa lá em Jerusalém. Então Jesus e toda a sua família foi até Jerusalém para comemorar a Páscoa. Mas aí a Páscoa acabou, né? Depois de alguns dias lá comemorando, a festa acabou e eles começaram a viagem de volta para a casa deles. E aí eles começaram a caminhar voltando para a casa deles. Só que aí Maria e José começaram a procurar Jesus no meio lá da caravana, daquela multidão de pessoas viajando juntos. E aí eles não encontraram Jesus. Aí eles pensaram assim, Jesus deve estar com as outras pessoas da família, né? Porque ia a família toda junto e ficava todo mundo lá espalhado, muita gente viajando juntos. Mas aí o dia foi passando, foi ficando tarde e eles foram olhar e Jesus não estava no meio dos familiares, Jesus não estava ali, não estava no meio daquela multidão. E aí eles começaram a ficar muito preocupados e decidiram voltar todo o caminho até Jerusalém para ver se encontravam Jesus. Crianças, a Bíblia diz que eles encontraram Jesus 3 dias depois. Imagina o tanto que Maria e José ficaram preocupados com Jesus. Ele era uma criança ainda, ele tinha apenas 12 anos. E eles ficaram muito preocupados e começaram a procurar Jesus ali pela cidade. E sabe onde eles encontraram Jesus? Lá no templo. A Bíblia diz que ele estava lá, sentado junto com as pessoas sábias, aqueles que conheciam muito da palavra de Deus, aqueles que conheciam a Deus. E a Bíblia diz que aqueles homens que estavam ali junto com Jesus, eles ficavam admirados com o tanto que Jesus conhecia a palavra de Deus, o tanto que ele conhecia a Deus. Afinal, ele era o próprio Deus. E aí, quando Maria chegou lá,
ela chegou até Jesus e falou assim: Jesus, como é que você fez isso? Nós estávamos preocupados procurando você e não te encontramos em lugar nenhum. E aí eu vou ler para vocês, crianças, o que Jesus respondeu. Ele disse assim, está escrito lá em Lucas, tá? No capítulo 2, no versículo 49 e 50. Diz assim: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? E quando Maria e José ouviu isso, eles não entenderam o que Jesus estava querendo dizer com aquilo. Mas a Bíblia diz, crianças, que Jesus ele era uma criança obediente. Ele não pecou em nenhum momento. E aí Maria falou assim: vamos voltar junto com seu pai. E aí Jesus, mesmo sabendo que ele estava fazendo algo importante, ele obedeceu, ele parou aquilo que ele estava fazendo e voltou com os seus pais lá para Nazaré. Às vezes a gente ouve essa história aqui, eu mesmo quando ouvi, eu ficava pensando assim: nossa, mas que absurdo! Como que a Bíblia fala que Jesus não pecou e ele pega e faz um trem desse? Deixa os pais dele super preocupados, pensando o que aconteceu com esse menino, onde que esse menino tá. Se eu fizesse uma coisa dessa com a minha mãe, ela ia ficar muito brava, além de muito preocupada. Mas, crianças, quando Jesus faz isso, ele não estava desobedecendo os pais dele. Ele falou aquilo ali, dizendo: eu estava na casa do meu pai, porque era esse o entendimento dele. Deus era o pai dele, ele era o filho de Deus. E ele pensou: não, eu estou na casa do meu pai, eu não estou fazendo nada errado. Então, para ele, não era uma desobediência para com os pais dele. Mas nós somos diferentes, não é? Nós não somos o filho de Deus nesse sentido. Então, nós precisamos sempre ficar perto do nosso papai e da nossa mamãe. A gente não pode se afastar assim, muito menos durante 3 dias, não é verdade? Mas no Evangelho de Lucas nós temos mais uma informação sobre como que foi essa vida, essa infância de Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 3 ainda, no versículo 52, Lucas 3, 52 diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então olha só a forma como Jesus estava crescendo. Então a primeira coisa que esse versículo nos fala é que Jesus ele ia crescendo. Ele foi um bebê como você já foi, como eu já fui, como o papai e a mamãe já foram. Ele foi um bebê que precisou ser amamentado pela sua mamãe, que precisou ser levado no colo, que precisou ser cuidado, que chorou quando sentiu dorzinha na barriga, que chorou quando sentiu fome. Ele foi um bebê, mesmo sendo filho de Deus. Deus ele nos ama tanto que ele, mesmo sendo grande, sendo todo poderoso, ele se tornou um homem e viveu como um de nós. Então Jesus ele foi crescendo, ele nasceu como bebê e ele foi crescendo. Então Jesus ia crescendo em sabedoria. Olha só que coisa importante, crianças. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele nasceu como um bebê e precisou aprender as coisas também. Ele não nasceu sabendo de tudo, ele precisou aprender a andar, ele precisou aprender a ler, ele precisou aprender a respeito da palavra de Deus também. Então, ele ia aprendendo junto com seus pais, ele foi crescendo em sabedoria. E quando a Bíblia fala de sabedoria, fala em escolhas corretas, em aprender aquilo que Deus ensina e praticar, em escolher de acordo com a vontade de Deus. Então Jesus ele fez escolhas que agradaram o seu pai, que agradaram a Deus. Ele cresceu, mas não cresceu de qualquer jeito, ele cresceu também em sabedoria. Mas fala mais coisas, não é? Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura. O que quer dizer estatura? Em tamanho. Jesus ele ia crescendo em tamanho também, não ficou um bebê para sempre, não é? Então Jesus ele ia crescendo em sabedoria, em estatura e mais uma coisa aqui que esse versículo nos diz. E graça diante de Deus. Crianças, Jesus
ele foi amado por Deus, ele foi cuidado por Deus, até porque ele é o Filho de Deus. E a Bíblia fala, mostra o tanto que Jesus, ele era amoroso, ele era cuidadoso com as pessoas, porque ele recebia a graça de Deus para fazer isso, a bondade de Deus para realizar todas essas coisas. E quando a gente fala de graça, a gente fala também do quanto que a vida de Jesus agradou o seu Pai. Ele fazia a vontade do Pai. Então Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça. E nós, crianças, somos chamados também a crescer dessa forma. Nós não fomos criados por Deus para crescer de qualquer jeito. A gente deve sim cuidar do nosso corpinho que foi dado por Deus. Nós devemos tomar cuidado em fazer escolhas corretas, em fazer escolhas de acordo com aquilo que Deus nos ensina em sua palavra. Devemos crescer em graça diante de Deus também. A Bíblia fala que ele crescia diante de Deus e diante dos homens. Então todas as pessoas que conheciam Jesus, que conviviam com Jesus, elas se alegravam em estar com ele. Será que as pessoas se alegram em estar perto de você? Você é uma criança agradável, uma criança educada, uma criança gentil, uma criança amorosa. Nós somos chamados por Deus para sermos imitadores de Jesus. Então nós devemos ser crianças assim. Crianças que demonstram esse amor e essa graça de Deus na nossa vida. Às vezes nós somos crianças malcriadas, respondonas, desobedientes. Isso não é ser uma criança agradável, uma criança que cresce em sabedoria e estatura diante de Deus e diante dos homens. Então nós somos chamados a sermos crianças diferentes. Tem uma música que eu gosto muito que diz que o coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Então você foi chamado por Deus a ser luz, a ser uma criança diferente, em que as pessoas olhem para você e vejam que você é uma criança que ama a Deus, que tem a graça de Deus na nossa vida. Então que Deus ele nos ajude a crescermos em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Amém, crianças? Um grande abraço, fiquem com Deus! Galera do Mini, esse novo quadro do Igreja em Missão, olha, tá muito top, tá muito bom, todo mundo tá falando bem, conhecemos diversos departamentos da igreja já, conhecemos diversos trabalhos, ministérios da nossa igreja e vamos continuar conhecendo mais, porque a nossa igreja é muito grande, vocês sabem disso, tem muitas frentes de trabalho e esse é o motivo da gente poder estar aqui conhecendo mais a respeito da nossa igreja e do trabalho que ela tem realizado para a honra e glória do nosso Salvador. Você que está nos acompanhando aí, procure também o seu trabalho, o seu ministério dentro da igreja, viu? Não fica aí só olhando a gente não. Então vamos lá, Igreja em Missão. Quem nós vamos conhecer hoje? Pessoal, meu nome é Viviane, sou da Comissão de Ornamentação da EPN. Vou falar para vocês um pouquinho o que a gente faz lá na igreja. Mas antes, eu vou ler o versículo lá em Lucas 22. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Jesus respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Pois é, Jesus,
ele era super cuidadoso, né? Ele dava os detalhes de como ele queria que fosse preparada a Páscoa. E é um pouquinho disso que a gente faz na comissão de ornamentação. Quando tem dia de ceia, a gente vai para a igreja mais cedo, compra umas flores bem bonitas, coloca um suco de uva, coloca um cálice e arruma a mesa com muito amor e carinho. Quando não tem ceia, a gente compra umas flores bem perfumadas, coloca ali no culto. Uma forma de agradecer e de honrar a Deus, de colocar um pouquinho daquilo que Ele fez, da criação ali dentro, né, do templo, no culto. E a gente vê todo o cuidado de Deus em tudo, desde a criação das flores, da criação do mundo, tão lindo, tão detalhista, né, que Deus é. Quando foi feita a arca, quando Ele deu as ordens, né, como seria tanto a Arca de Noé, a Arca da Aliança, na construção do templo também. Tudo a gente vê Deus detalhando como Ele queria que seja feito. E o capricho que Ele faz tudo. Lá na ornamentação a gente tenta fazer tudo com muito capricho, para a nossa igreja ficar bem bonita. E na época do Natal, para comemorar o nascimento de Cristo, a gente prepara bem bonita a nossa igreja também. A gente faz aquela árvore enorme que muita gente gosta, que as crianças amam tirar foto ali perto. E é isso. A gente sempre deixa a nossa igreja bonita, perfumada, para a honra e glória do Senhor. Tchau, pessoal! Catecismo ilustrado pelo Tom é muito divertido. As figuras do Tom são muito legais, muito hilárias, muito bem desenhado e representam muito bem as perguntas e respostas do nosso breve catecismo, que visa nos instruir o nosso coração a respeito de verdades da palavra de Deus. E hoje teremos a pergunta de número 90, já estamos longe, hein? Falta pouco para acabar agora, falta muito pouco para acabar. Já passamos aí 90 perguntas, já estamos chegando na pergunta de número 100 e em breve estaremos aí acabando com o nosso tempo de meditações no breve catecismo ilustrado pelo Tom. Pergunta de número 90 diz assim, estou abrindo aqui o meu breve catecismo. Como se deve ler e ouvir a palavra de Deus a fim de que ela se torne eficaz para salvação? Resposta: vejam só, criançada, que não é de qualquer jeito que nós nos colocamos para ouvir a palavra do nosso Deus. Nós precisamos ter a postura adequada. Não é só chegar e ficar ouvindo de qualquer jeito, não é verdade? E durante a semana você vai perguntar para o papai e para a mamãe como as maneiras de ouvir melhor a palavra de Deus, como nós podemos ouvir melhor a partir dessa resposta do breve catecismo, e meditem nela. Conversem com seus pais, conversem com suas crianças nas refeições, para que haja oportunidade de instrução nos caminhos do Senhor por meio do nosso breve catecismo. Galerinha, nossa mini live está acabando, mais um domingo de mini live do Senhor sendo encerrado, e eu vou convidar vocês a baixarem as cabeças, fecharem os nossos olhos, porque nós vamos falar com o nosso Salvador, Cristo Jesus, que conhecemos mais a partir de hoje. Obrigado, Senhor Jesus, por ser o nosso Salvador, por se revelar a nós e por nos mostrar caminhos sobremodo excelente de viver na Tua presença. Rogamos para que a Tua palavra que foi pregada nesta noite seja guardada em nossos corações e que o Senhor torne ela eficaz para que haja transformação nas nossas vidas, na minha vida e na vida de toda a galerinha do Mini que está nos acompanhando. Essa é a oração que nós te fazemos no nome do Senhor Jesus, o Teu santo nome. Amém. Valeu, galerinha do Mini. Até domingo que vem. Tchau!